Boa noite, pessoal. Vamos guardar os nossos amigos entrarem, né? Ainda tem alguns minutinhos. Eliane, Carlos, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Dona Clara, tudo jóia? Oi, boa Tudo noite. bem? Boa noite, Dona Clara. Tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia? Tudo em paz? Então, tá bom. A Marli entrando. Keila. Boa noite a Boa todos. noite, Marli. Boa noite. Boa noite, Carlos, Eliane. Boa noite, Dona Clara. Boa noite. Tá tudo bem? Tudo bom. Ok. Esperar mais um minutinho, né? É cedo. É, hoje. Hoje eu faço a prece inicial, a Eliane faz o Evangelho, o Carlos Livros Espíritos, Vibrações Marli, a lista Conceição e a prece final é a Fernanda. Vamos esperar um minutinho. A palestra do Carlos é domingo que vem? Sim. Tá. E a outra do outro mês é da Marli. Não, da próxima é da Eliane, né? Eu mesmo. É, Aí depois a minha é em Conheço outubro ele. ainda. É, Eu já estou começando a preparar a minha. sim, sim. É que com a mudança não está dando tempo. Certo. É loucura, né, Maria? Nossa, É loucura. não é que o Parma não pode pegar peso, né, Carlos? Aí, Olha o Chico aí. Oi, Chico, quanto tempo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? boa noite. Francisco. Boa noite, Chico. Que Tudo bom jóia? tê-lo aqui. Sumi um pouco, Marli. Tava navegando em mares desconhecidos aí, mas tá tudo bem agora. Que bom. Tudo bem. 6 horas. Lucélia. Tudo bem, Lucélia? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Olha, Certo. tudo em paz. É, Bom, 6 horas, né? Vamos começar. Sim, sim. Eu faço, então. Então, vamos lá, vamos nos concentrar, pedir o amparo de nossos amigos espirituais. Pedir o amparo dos nossos... Deixa eles entrar primeiro. Pedir o amparo dos nossos amigos espirituais.
né? E, como sempre, agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, que os bons espíritos, nossos mentores, possam nos acompanhar nessa reunião de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, nós começamos no capítulo 10, o item, o arqueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes a trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro de vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então tereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Para começar aqui, eu fui primeiro pesquisar a palavra argueiro, né? E aí, quando a gente pega no dicionário, ele significa um pequeno cisco, né? Grânulos, pedaços pequenos. Então, aí, conforme fala, né, o argueiro e a trave do olho, como que a gente sempre vê um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave no nosso, né? E a trave, se a gente pegar no dicionário, tem a trave de futebol, ou a trava que vai na construção, uma madeira grossa. Então, seria a gente sempre vê um cisco no olho do outro, mas não vê aquilo que nós temos de defeito, né? Pegar sempre os defeitos dos outros é mais fácil. Os nossos a gente geralmente coloca embaixo do tapete e fala do problema do outro, né? E segundo, aí não é nem espírita, de psicologia mesmo, diz que aquele defeito que a gente mais vê nos outros é os defeitos que nós temos, né? Diz que nós enxergamos mais os defeitos dos outros, que são aqueles que nós mais temos, né? Então, vamos à explicação. Aqui ele é pequenininho, vamos à explicação, que é o 10. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outrem, antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de uma sorte para fora de si, se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Nossa, eu acho que já o começo aqui já acaba com tudo, né? Para a gente saber como que a gente é, a gente teria que sair de dentro de si, né, e ficar olhando de fora. E aí vinha aquela pergunta, né? Ficar observando o que a gente faz, né? O que será que o outro vai pensar se me ver fazendo isso? Porque a gente sempre pensa nos outros, né? E o que o outro vai pensar? Hora que a gente xinga, hora que a gente fica bravo, hora que a gente faz a fofoca, hora que fala mal da outra pessoa.
hora que aponta o dedo. Mas a gente nunca vê isso, né? A gente sempre vê as outras pessoas fazendo, não nós. Contestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é a modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com defeito, um homem, como, com efeito, um homem, me perdi. Como, com efeito, um homem bastante vão ter que crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal, que poderia recalcá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E aí, então, nessa parte 10, ele fala do orgulho, e que nós somos orgulhosos, né? Porque se a gente não consegue ver o nosso próprio defeito, é através de um orgulho, a gente não consegue se enxergar. E através disso vem que o orgulho, né? Eu tenho isso? Não, eu não tenho, né? Você acha que a gente vai se aceitar com os defeitos que nós temos? Quando é a nossa parte, nós não aceitamos. Ele é bem explicativo. Vamos primeiro ver as nossas traves nos nossos olhos antes de ir lá apontar o dedo para o nosso irmão, né? É difícil de fazer, mas é o que nós temos, né? Aos universitários de plantão. De mim está bem, tranquilo. Muito bem explicado. Claro. Tá tranquilo. Eu tenho uma pergunta. Pergunta? Eu entendo, né? O orgulho realmente é uma das maiores falhas do ser humano, nossa, né? Como conseguir combater com determinadas situações que ele aflora e a gente não consegue, parece que, controlar? O que fazer, meu Deus? Eu penso que uma das formas que a gente tem seja o autoconhecimento. Porque quando você percebe que ele está aflorando, que ele está se impondo, você, se conhecendo, você começa a tomar conta disso, a dominar. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia e não vai ser em todas as situações. Por quê? O mundo ainda é dispersão de provas. O que nós precisamos é, toda vez que a gente cair, se levantar. Se nós ficarmos no chão, a gente está perdendo a partida. Mas se eu cair para o orgulho, se eu cair para a vaidade, e eu me levantar e perceber que eu errei, e vou tentar na próxima vez não errar, eu estou superando. Diga, Chico. No meu livro aqui, na minha edição, tem até uma frase em negrito aqui, ó.
Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tá na Bíblia isso, né? Jesus fala isso. Sim. Exatamente. Fernanda, atendeu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Carlos. Diga, Marli. Eu penso assim, sabe, que a gente precisa começar, Fernanda, também, como diz Carlos, se autoconhecer, e também a gente começar a se vigiar, sabe? Por exemplo, vem algum pensamento assim que você, à medida que os estudos estão acontecendo, comigo pelo menos ocorreu isso. À medida que os estudos foram acontecendo, eu estou meio que me lapidando, sabe? Para não, né? Por exemplo, eu me vejo falando de alguém, opa, peraí, por aí não. Epa, você tem defeito. Olha os teus primeiro, entendeu? Então, eu vou me autopoliciando. Bom, eu, pelo menos, estou me policiando. Porque é comum juntar 2 ou 3 pessoas e começar a falar mal dos outros, né? É bem comum no ser humano isso. Você vê, você vai num velório, a pessoa falecida está ali, já estão falando mal do falecido. Isso ocorre muito. Então, não entendendo eles que aquele espírito ainda está rondando o local. Muitas vezes está rondando o local e não é bom para o espírito, não é bom para quem está falando, né? Tem um livro até do Emmanuel que ele fala sobre isso, né? Que uma pessoa tava sendo velada, né? E a pessoa começou a falar dela e tomou um tranco, né? Então, assim, a gente precisa começar a lapidar esses defeitos, a se policiar nas palavras. E é minha opinião, pelo menos eu estou tentando fazer isso, sabe? Eu vou falar alguma coisa, peraí, olha para ti primeiro. Essa regra do orar e vigiar, que a Marli lembrou muito bem, eu acho que é a melhor, da minha maneira, eu concordo com ela, é a melhor maneira. A melhor maneira. Se você estiver sempre atento naquilo que você está pensando e falando, você acaba tornando isso uma regra. Eu também faço isso. Quando começo a pensar alguma coisa, opa, peraí. Se olha no espelho primeiro, né? Para depois falar alguma coisa. Então, acho que essa é uma regra bastante eficaz, eu acho. Funciona bem. Sem dúvida. Obrigada, gente. Mais alguém? Conceição? Lucélia? Não, tranquilo. Boa noite. Boa noite. Já falaram tudo, já. Bom, então, é com você, Carlos. Vai lá. Andiamo. O Livro dos Espíritos, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. São, se não me falha a memória, 20 perguntas. Então, hoje, para a gente não ficar cansativo, vamos fazer 5 perguntas. Para a gente poder tentar entender as perguntas, né? Senão fica muita coisa, puxa muito. 237. Carlos, 237. qual página que damos? Tá bom, obrigado. A página varia um pouco, ô Chico, mas a minha está no 107. Mas a pergunta é a 237. A Isso. pergunta 236. Tá. Isso. É mais fácil pela pergunta. Mais fácil. Oxi. Beleza. Beleza? A alma
uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Nós temos falado semanalmente, né, a questão, o espírito, que é o dono da carcaça, que é o dono do corpo, é nele que está toda a nossa parte de inteligência. Então, quando a gente está dormindo, ele deixa o corpo deitado e vai para alguns lugares. Para onde ele vai? Aí depende do que você pensa durante o dia, de como você age. Porque o teu hálito mental te leva para os lugares. Se você é uma pessoa que pensa o bem, caridade, amor, fraternidade, você vai encontrar com espíritos dessa leva. Porém, gosta de briga, discussão, não ajuda, você não vai se encontrar com bons espíritos. Então, nós seremos levados pelo nosso hálito mental. Eu posso até parecer bonzinho na frente das pessoas, dos encarnados, mas quando sai esse véu, nas noites de sono, eu não sou mais bonzinho, eu sou eu mesmo. É o dono da carcaça. E aí eu não consigo enganar. Eu engano na frente aqui, fazendo carinha, tal, beleza. Agora, e lá, na espiritualidade? Essas percepções que eu levo daqui, as que eu tenho, que são minhas, e estão lá penduradas, por enquanto eu não estou precisando. Como nós falamos em alguns momentos, quando vem a intuição, está lá no perispírito marcado. É o que eu tenho, já, todas as minhas vivências. Então, essas percepções existem e nós vamos colocar em prática. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Sabem eles de todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Então, vamos lá. Citando Emmanuel, Chico, são espíritos superiores. Então, esse conhecimento que eles têm é muito maior que o nosso. Então, nós não estamos nesse nível. Quando a gente está desencarnado na erraticidade, estamos lá para aprender, como a gente viu esses dias atrás no estudo. Lá nós vamos aprender, vamos assimilar, trazer mais conhecimento para o nosso espírito, para o dono dessa carcaça aqui. E quando nós voltarmos para a Terra, nós vamos buscar transformar em aprendizado. Aprendi mesmo? Vou agir bem, coerente dentro daquilo que eu aprendi. Não aprendi? Foi só conhecimento? Ainda eu volto depois para poder colocar em prática. Então, as percepções, elas estão conosco, daquilo que nós sabemos. Outras coisas nós temos que aprender, porque ainda nós não temos. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Pois não, Chico. Eu não tinha visto que tinha levantado a mão. Sem querer, gente, desculpa. Ok. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Ou seja, os espíritos inferiores somos mais ou menos nós. Um pouco mais evoluído, um pouco menos evoluído, mas estamos ali, naquela média. Os superiores sabem muito mais do que nós. Eles sabem o princípio das coisas. É como se você perguntasse se conhecem a Deus. Eles têm a percepção muito mais apurada de Deus do que nós. Tanto que, em alguns momentos, mesmo nós, que estudamos o Espiritismo, e já estamos há algum tempo, a gente confunde Deus como se fosse um homem. Deus vai fazer. Deus não faz, né? Deus fechou todas as suas leis e fala assim, moçada, vamos lá fazer. São vocês, o autoconhecimento, colocar, orar e vigiar. É você que vai ter que fazer. Eu disponibilizo as leis para vocês, que são leis divinas e leis
são excelentes. Agora, o fazer não está com ele, está conosco. E isso no dia a dia. Não adianta fazer uma vez e achar que já sabe. Eu tenho que fazer hoje, tenho que fazer amanhã, depois de amanhã, eu tenho que fazer de manhã, de tarde, de noite, e de madrugada, que enquanto eu estou com o corpo descansando, o espírito não descansa. É isso que torna o aprendizado. Quando a gente começa a fazer qualquer coisa, o que nos faz aprender? É a repetição de tudo. É repetir. Então, quando um professor vai ensinar, ele ensina o aluno até o aluno conseguir, ele vai fazer essa repetitividade do aluno, faz com que ele aprenda. E a nossa também. Esse treinamento nosso não é uma vez só. Eu não vou treinar hoje e achar que já estudamos hoje, já saímos daqui excelente. Não. Hoje nós estamos adquirindo mais conhecimentos. E nós precisamos, então, a partir desse momento que a gente adquiriu o conhecimento, buscar praticá-los. Pois não, Marlene? Ô, Carlos, eu percebo uma coisa, não sei se está ocorrendo, eu já falei isso, né? Mas eu gostaria de ressaltar aqui. Assim, quando você fala assim que a gente tem que aprender, aprender e aprender, né? Eu falo para você, aqui na vida terrena, essas pauladas que a gente leva todo dia, é parte do nosso aprendizado também? É parte do nosso aprendizado. Agora, se você aprendeu, senão você vai tomar paulada de novo. Não, é o que está acontecendo. Porque, às vezes... Então, assim, são repetições da mesma paulada que eu fico pensando, meu Deus, eu tenho alguma coisa para aprender com isso, mas o quê? Entendeu? É a análise. Lembra, se não me engano, é a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde o Santo Agostinho diz assim, que todas Deixa as eu marcar noites... aqui. 919? Eu acho que é. Todas as noites, ele, antes de dormir, fazia uma reflexão. O que ele fez durante o dia? De bom e que magoou os seus irmãos. Nessa reflexão é que a gente... Mas essa reflexão, ela não pode ser no estilo, não, mas eu fiz porque ele me provocou. Eu estou passando pano para mim mesmo. Errei. Por que errei? Plano de ação, para não errar mais. Qual vai ser? Não é porque eu fiz isso que amanhã eu não vou cometer o mesmo erro. Eu ainda estou em aprendizado. Imagina quanto tempo demorou para a gente aprender algumas coisas. Vai ser agora que nós vamos conseguir aprender tudo de uma vez. Então, eu não posso passar pano, mas também não posso me cobrar demais. Se eu me cobrar demais, eu vou ficar muito depressivo. Porque eu só erro, porque é difícil. Eu fumei dos 14 aos 31. Quando o Giovanni nasceu, eu falei, eu preciso parar de fumar. Eu já tinha tido várias tentativas e não tinha conseguido. Aí, eu estava iniciando no Espiritismo, eu falei, vou pegar as preces do Evangelho e vou fazer algumas para isso. Tem dos vícios, tudo fazendo. E eu consegui. O último cigarro que eu fumei foi 17 de junho de 98. O Giovanni tinha aí, então, 7 meses. E nos primeiros 2, 3 meses, eu sonhava que eu tinha voltado a fumar. E no sonho eu falava para mim mesmo, você é muito fraco. Como que você não consegue parar com um vício de cigarro? Quem é você para não conseguir nada? A hora que eu acordava, eu falava, ainda bem que foi sonho. Não voltei a fumar. E isso foi de 2 a 3 meses. Então, a gente não consegue tirar qualquer coisa da gente da noite para o dia. Não é porque a gente viu que a gente falou assim, agora eu aprendi. Não, agora eu não aprendi. Agora eu tenho conhecimento do que é certo e do que é errado. Não quero errar mais. Aí eu vou aprender. Eu vou realmente não errar de novo naquele mesmo sentido. Aí teve o aprendizado. Senão é mais um conhecimento. Mas eu preciso fazer o que ele praticar. Certinho, pessoal? Certinho. Posso comentar? Pode, claro. Tem eu acho que eu até comentei outro dia aqui, que é um curso que eu faço, né, de programação neurolinguística, que eu acho que casa com essa questão, que é o porquê que a gente fica fazendo. Você falou, né, Carlos? Você aprendeu com essa lição ou não? Porque se não aprendeu, dá-lhe de novo, né? E aí tem uma coisa da programação neurolinguística que eles falam de 4 fases, né? Que a gente
quando a gente não tem consciência de que aquilo seja um erro, a gente está numa fase de incompetência inconsciente. Vou até buscar aqui nas minhas anotações. Então, eu não sei que estou errando, não sei por que estou passando por isso, né? Aí, a partir do momento que eu tomo consciência de que, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acabei de tomar consciência de que tem alguma coisa errada e eu preciso aprender com isso aí, que acho que foi o que a Marli comentou, que é incompetência consciente. Eu ainda não tenho as competências para sair desse lugar, mas eu vou começar a buscar agora, que eu acho que é o que a gente faz aqui, esse estudo. E aí, quando eu começo a adquirir conhecimentos que vão me ajudar a sair do lugar, a me desenvolver, é a competência consciente. Então, eu tenho que ficar no orar e vigiar, e estou eu associando aqui, para que eu não escorregue de novo. Opa, agora eu sei o que é errado, eu sei como fazer certo, mas isso ainda não é fluido em mim. Eu ainda estou treinando, preciso fazer várias vezes para aprender. E aí depois é a competência inconsciente, que é quando a gente faz naturalmente, né? A gente aprendeu, internalizou esse aprendizado, e aí age com naturalidade, que estou eu associando aqui com essas questões todas, né? Quando eu tenho o meu autoconhecimento, eu já sei lidar com as minhas emoções, então eu não reajo apenas com as pessoas. Eu assimilo aquilo e ajo com humildade, com caridade. Então, estou fazendo umas associações aqui, não sei se viajei demais. Na verdade, isso, eu achei que foi muito pertinente o que você colocou, foi sensacional. Pois não, Marli? Na verdade, Fernanda, eu vou até colocar para vocês o que se passa. Eu tenho uma amiga que liga constantemente para mim, né? E essa amiga fala muito de ódio, de mágoa, assim, entendeu? E esse assunto me incomoda muito. Porém, eu tenho relevado, porque ela é uma pessoa muito sozinha, sabe? Uma pessoa que não conhece ninguém na cidade, uma pessoa que é muito isolada, não tem amizade. Então, eu falo, meu Deus, eu tenho que ouvir isso. E aí eu fico o tempo todo, Senhor, me dá paciência. Pai, me dá paciência. Você entendeu? Mas assim, e ela fala do abandono da família, do abandono, né? E acaba que eu não tenho como ajudá-la nesse aspecto, entendeu? Porque eu nem conheço a família dela. Mas, assim, não tem como eu ajudá-la, mas, assim, ouvir aquelas frases de mágoa, raiva, ódio, tudo, me incomoda bastante, Fernanda. Mas eu não sei, sabe quando você não sabe o que fazer? Mas você está ajudando já, só de ouvir, apesar de que, assim, não pega para si, né, Marli? Pelo amor de Deus. Mas só de ouvir, ela consegue colocar fora isso que está remoendo dentro dela, né? Ter alguém para ouvi-la. Às vezes a gente precisa só disso, né? Não quer um conselho, não quer alguém ditando o que tem que ser feito ou não, só quer alguém que ouça. Talvez ela esteja buscando isso em você. Mas ela só tem eu, Fernanda. Então, assim, é incomodativo, mas eu peço a Deus, Senhor, me dê paciência, Pai, me dê paciência, porque ela só tem a mim, se eu deixar, que será dela? Né? A gente pensando na depressão da pessoa, né? Pessoa idosa também, entendeu? É isso que está acontecendo comigo, e eu não sei realmente como lidar com a situação. Mas obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. 240. Os espíritos compreendem a adoração como nós? Não. E isso faz que não nos compreendamos sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Nós falamos, acho que na semana passada, ligando com o filme Nosso Lar, né? O André Luiz ficou 8 anos para nós, até ele conseguir sair de onde ele estava, no grau. Agora, o que são 8 anos lá no plano espiritual? Temos essa noção. Então, essa data, essas coisas do plano espiritual e nossa não são a mesma coisa. Aí tem um comentário do Kardec.
Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos tão longos para nós são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, é uma forma bem diferente de falar de tempo entre nós, encarnados e desencarnados. Por isso, é muito difícil em um espírito uma comunicação. Ele pode falar assim, daqui 1000 anos, aproximadamente, mas ele não vai falar que vai ser 3023. Aproximadamente 1000 anos. Se ele der uma data precisa, é complicado porque a contagem não é a mesma, né? É diferente. Então, ele vai dar sempre uma aproximação. Pois não, Chico? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Por exemplo, vamos lá. Vou contar meu caso. Meus 2 avós já desencarnaram, certo? E eu tenho uma proximidade muito grande com o meu avô tive, né? Materno, certo? E vez ou outra, assim, quando eu ia fisicamente nos centros, eu chamava, porque ele era espírito, enfim, queria o meu bem, então tomei ele como meu guardião, tá? E se ele encarnar? E aí? Eu perdi o guardião? Entendeu? Na verdade, é assim, quando nós reencarnamos, nós já temos um anjo de guarda que está designado para nós. Não entendi. Quando nós reencarnamos, nós trazemos já um anjo de guarda conosco. Entendi. O teu avô, no seu caso, é porque você tinha tanta proximidade que você gosta dele. Você não vai perder o guardião, porque o guardião não é ele. Ele é uma pessoa que te ajuda. Pode te dar intuições. Se ele reencarnar, o teu anjo de guarda vai estar contigo. Porque esse que é o teu anjo de guarda. É aquele que, quando você reencarna, ele já está designado para ser teu anjo. É ele que vai estar mais próximo de você. O fato do seu avô estar junto vai ser impróprio para o teu anjo de guarda? De jeito nenhum. O anjo de guarda não é nem melindroso. Não vai falar assim, não vou mais fazer nada para o Chico, porque agora ele está pedindo pelo avô. Não, ele vai estar... Ciumento. Entendi. Não é que nem nós. A gente é melindroso, vira as costas tudo por dia. Pois não, Marcelo? Legal. Então, o Chico, só complementando o que o Chico está falando aí, você já sonhou com alguém que você, no sonho, você conhece, mas quando você acorda, você não sabe quem é? Sim. Normalmente, o seu avô, ele pode ter reencarnado, e quando ele reencarna, ele passa a ser outra pessoa. Isso não quer dizer que você não vai encontrá-lo mais, porque vocês são espíritos afins. Então, durante o sono, vocês podem se encontrar. E aí, aquela pessoa que você não lembra quem pode ser ele. Entendi. Isso acontece muito frequentemente comigo. Eu sonho com uma pessoa, eu conheço, é mano, né? É mano meu. Aí, a hora que eu acordo, eu falo, mas quem que era aquela pessoa? Eu nunca vi na minha vida, né? Sacou? Ok. Perfeito. Massa. Vamos lá. Última questão de hoje. 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Nós vimos já, questão sempre alguma coisa, da classificação dos espíritos. Então, não é tudo igual. Nós temos uma infinidade ali. Então, alguns vão estar tendo uma percepção melhor que a nossa. Outros maiores que a nossa. Mas aí depende muito da elevação dele, do que ele fez, do que ele já conseguiu, né, nas reencarnações dele. Como nós. Espíritos, somos todos, inclusive nós.
Nós ainda somos mais teimosos e demoramos mais para chegar lá. Mas nós vamos chegar também. Esperamos, Certinho? né? Alguma coisa a mais? Minha parte não. Gente, olha, eu queria lembrar uma coisa, antes da gente ver para as vibrações, domingo que vem temos duas coisas para fazer, né? Uma, às 15 horas, no abrigo, a gente vai visitar os nossos amigos lá, e às 18 horas, a palestra do nosso amigo Carlos, né, Carlão? Isso aí. É. Bate-papo. Estou ansiosa por essa palestra. O procedimento é o mesmo que eu fiz, tá? Ele vai colocar um link no grupo, mesma coisa, tá? Da mesma maneira, tá bom? Tá, então vamos para as vibrações com Marli. Então, neste momento, vamos serenando nossas mentes, vamos abrindo nossos corações e dando o que nós temos de melhor. Vamos nos harmonizando, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Jesus, a espiritualidade, esteja sempre presente. Vamos vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra, por todos os países, por Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição, pelos países que estão em conflitos com guerra, pelo nosso país, Brasil. Que os governantes tenham um pouco mais de consciência, que busquem sempre o bem e a paz. Vamos vibrando com muita luz, todos os profissionais, pelos profissionais de saúde, de educação, todos os profissionais existentes. Vamos vibrando também pelos hospitais, pelos pacientes em estado terminal, por todos aqueles que necessitam no leito de dor, de um pouco de aconchego, luz e esperança. Vamos vibrando também por todos aqueles que estão nos abrigos, seja de idosos, crianças em abrigos, desamparados pelos pais, pelos presídios, pelas cadeias públicas, vibrando também pelo morador de rua, que hoje não tem um teto. Vamos vibrando por todo o planeta Terra, todo, as nossas famílias, para todas as famílias, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos desafetos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrando por nós mesmos, pedindo licença à espiritualidade, para que nós todos possam receber uma boa vibração. Que nós tenhamos discernimento em nossas palavras, que nós podemos avançar uma nossa meta, que é a evolução, que nós tenhamos amor em nossos relacionamentos, compreensão com aqueles que ainda não nos compreendem. Vamos vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias. Vamos vibrando pelos nossos estudos, solicitando ao nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando a nossa casa, que Jesus, neste momento, adentre no nosso lar.
e nos traga muita luz, muito fortalecimento e serenidade. Nos afaste de tudo que não for dos ensinamentos de Jesus. Também pedimos, com muito respeito e amor, a equipe do irmão Bezerra de Menezes, que possa fluidificar as águas, e que essa água contenha o necessário para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Vamos deixando também uma vibração em aberto, para que a espiritualidade utilize aonde for necessário. Onde houver uma necessidade grande que a espiritualidade possa iluminar, estar presente. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros veneráveis, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a auxiliar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar a força do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E que todos estejam na paz. Continuando com muito amor e com muito carinho, vamos à lista dos assistidos. Admir Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Jusceto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gizzi, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Benício Nunes Casilato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Padini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gizzi Roque, Elvira Saran, Fernanda Razani, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Gabriel Mazuti, Gabriela Morganti, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabelita Rota, Ivanete Correia de Moraes, Junice Cassiolato Martini Seguaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Marigolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Leonardo Correia e Mafuco, Lisiana Santos Silva, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martinez Bife, Loide Teodoro Ribeiro, Lucimara Oliveira Sales, Luciana Rota, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazuki, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Teresa Carvalho, Mariana Pistelli,
Marlene Midon, Marta Helena Abinagim Gilesson, Maurício César da Silva, Michel Zampar Silva, Monice Galarte, Neide Goulart, Neuza Corzo, Olinda, Patrícia Maria Teodório Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapera, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anechine, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Alquiria, acho que é isso, né? Alquíria Machado Lessa, Eisley Rota, William Abinagim, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ITEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas da Casa Branca. Vamos aos nossos desencarnados. Alain Ranger Filho, Arthur Inácio Mateus, Bárbara Manegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Puluan, Dave Maclian, Elizabeth Terreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliette Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabini, Lucínia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Spindola, Maria Aparecida Sequeira Cossi, Maria Benedita Dias, Maria Heloísa S. Moraes, Maria José Malafati da Silva, Mariana Piccolo, Mateus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza, de Álbrio. Vamos encerrar essa reunião agradecendo aos espíritos de luz que estiveram aqui conosco, nos guiando em nossos estudos, acalentando nossos corações, nos ajudando nesse processo de evolução pelo qual nós estamos passando. Que esta semana se inicie com muita paz, muita tranquilidade, que os desafios que surgirem, saibamos enfrentá-los com amor, com humildade e abertos ao aprendizado que ele nos trouxer, que nós possamos colocar em prática a caridade e disseminar o amor e a palavra de Deus a todos que cruzarem nosso caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, já feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Muito bem, todos bem? Bem, graças a Deus. Sim. Perfeito. Muito bem. Algum comentário? Tranquilo? Eu quero agradecer. Ah, desculpe. Pode falar, Margarida. Não ia falar nada. É que aqui tá muito barulho hoje, por isso é que tá. Eu desligo o microfone. Não ia falar nada, não. Obrigada. Pessoal, só gostaria de agradecer pela reunião hoje. Eu entrei angustiada, triste, preocupada. Pedro pegando estrada essa hora, uma estrada difícil. Estou com algumas preocupações também relacionadas ao trabalho. Aí, um pouco antes de entrar na reunião, acabei discutindo com as meninas, fiquei mal, entrei mal na reunião. E agora estou mais tranquila por estar com vocês, por ter aprendido mais um pouquinho com vocês, por ter ouvido a palavra de Deus, por ter sentido os espíritos guias aqui. Então, agradeço imensamente, viu, pela ajuda, mesmo que vocês não soubessem. Muito obrigada de coração. Nós que agradecemos por você compartilhar com a gente. Tá? Sempre juntos. Fica bem. Sempre juntos. Sim, com certeza. Que eu falei para o Carlos hoje, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Ok, pessoal. Boa... Comentário, Marcelo. Oi, diga. Alguém da lista dos assistidos já está falecido. Mas eu não sei o nome, se eles souberem alguma coisa, a gente arrumar. Ah, tá. Vamos ver dos que eu coloquei. Tá, bem, vou olhar na lista lá. Vamos ver, né? Eu também vou ver os meus. Certo. Ok. Gostaria de cada um ver os seus, para a gente poder juntar. Sim. Tomara que não tenha ninguém desencarnado. Tomara. Alguém desencarnou. Ok, né? Vamos verificar então, né? Boa semana, pessoal. Até quarta. Boa semana, até Boa quarta. semana para Tchau, todos. gente. Tchau, Takara. Tchau, tchau.